Você é rejeitado e fica bêbado. No caminho de casa encontra uma adolescente sem um lugar para ficar. Ela oferece seu corpo em troca de um teto para morar. Será que ele vai aceitar? O nome do anime é Ige wo Soru e essa é a segunda parte. Caso não ouviu a primeira, card em cima. E foi mal pela voz, eu tô muito doente. É isso. De noite, Sayu pede permissão para trabalhar e ele aceita numa boa. Ele fala que um trabalho seria bom para ela. Yoshida pergunta se ela tem algum lugar em mente. Ela diz que tem um mercadinho ali perto. Ele fala que vai ser bom. No trabalho, tem uma waifuzinha impressionada com Sayu e começa a ensinar como trabalhar lá. A waifu pede para Sayu chamar de Azami. No final do trabalho, Azami pergunta onde ela mora e logo quer visitar Sayu, mas fica meio suspeita a forma que Sayu mora com alguém. Azami força que vai na casa de Sayu. Sayu avisa Yoshida, o deixando espantado. Mishima já vai perguntando sobre Sayu e ele explica que uma amiga dela vai lá. De noite, Yoshida respira fundo antes de entrar. Sayu atende, Azami já vai se apresentando. Eles inventam uma história fake sobre Sayu e Yoshida e eles têm uns 10 anos de diferença, é meio complicado. Azami fala que Sayu é muito fofa e que ajuda muito em casa, até que Yoshida se embola nas palavras, deixando Azami perceber que a história é inventada. Enquanto isso, a marmitona tá na mesa. Azami elogia a comida de Sayu. Depois de comer, Azami já vai embora e pede para Yoshida acompanhá-la, deixando Sayu preocupada. No caminho, Azami fala para Yoshida desembuchar logo, que ele não sabe mentir. Azami pede para contar a verdade, mas Yoshida fala que Sayu realmente o vê como irmão e que não vai contar a real, porque quem tem esse direito é a Sayu. Azami fala que ele é um cara bom. Yoshida pede para Azami ser amiga de Sayu, parecendo um pai falando. Azami avisa sobre o sorriso falso de Sayu e mete o pé. No trampo do homem, a sua chefe o chama para sair de novo. Eles vão no churras e Yoshida pensa no que Azami falou. Yoshida pergunta por que Gotou chamou ele para sair, mas essa mina tá de olho nele, meu parceiro. Gotou fala que reparou nele nos últimos dias, mas Yoshida pergunta por que ela se importa tanto no que ele faz, e ela se declara para ele. Sim, a história de que ela namorava era mentira, mas ela é indecisa. Em casa, Sayu tinha feito uma comida boa, mas Yoshida não ia jantar em casa. Gotou fala uma brisa dela, no porquê recusou ele. Ele fica indignado e fala que ela não gosta nada dele. Gotou fala que ela poderia fazer para ele acreditar nela. Yoshida pedem para eles fazerem oba-oba. Gotou respira fundo, falando que tem problema, que ela é nova de fábrica. Ele fala que ele não acredita que ela não fez oba-oba, mas ela fala que é sim, e que gosta dele. Eles ficam tímidos na mesa, com ele falando que vai esperar ela pedir ele em namoro. Ela promete para ele. E agora é a vez do Yoshida responder a pergunta de Gotou. Sayu fica jantando sozinha e relembra do seu passado, e vai vomitar. Yoshida manda mensagem para Sayu, falando que Gotou vai vir com Yoshida para casa. Sayu deita achando que ela vai ser abandonada, mas Yoshida fala que Gotou quer conhecer Sayu. Quando Yoshida chega em casa junto com a waifuzinha, ela é super amigável com Sayu. Gotou pergunta se ele fez algo de errado com ela. Sayu diz que surpreendentemente ele não fez nada. Após isso, fica um clima estranho entre os três e Yoshida decide dar uma fugidinha, deixando as duas sozinhas. Gotou fala que quer conversar com Sayu a sós. Ela concorda e quando Yoshida sai do banheiro, Sayu pede para ele comprar algumas coisas. Gotou começa a fazer perguntas sobre a vida de Sayu, mas ela se recusa a responder porque fugiu. Gotou não insiste, mas tem que saber de algo com toda certeza, que é quanto tempo ela vai ficar com Yoshida. Enquanto Yoshida voltava, encontrava Mishima. Ela fala que estava dando uma voltinha e ele fala que a Sayu mandou ele comprar umas paradas, a deixando surpresa. E ele diz que ela não tem pra onde ir, e do nada ela pede para ir fazer as compras com ele. Sayu não conseguiu responder a pergunta. Gotou diz que tudo que ela pode ser é uma estudante e não importa para onde vá, só será um estudante. E mesmo que Yoshida aceite, a sociedade não aceita. Sayu agradece e fala que queria alguém que a dissesse para não fugir, e que ela ficou com vários homens e permitiu que usassem seu corpo, apenas para ter onde ficar. Mas Yoshida disse que não era o certo e que iria corrigir ela. Gotou fica feliz por ela ter encontrado um lugar seguro. Sayu começa a chorar. Gotou diz que está tudo bem deixar ela com Yoshida, mas só se for do jeito certo, e fala para ela pensar bem. Sayu diz que não tem a mínima vontade de voltar, mas sabe que não pode continuar assim para sempre, então vai embora dali e volta para onde estava. Gotou a consola falando que só é um estudante por um período curto da vida, e fala para ela seguir em frente e viver a vida. Depois de Yoshida terminar as compras, Mishima pergunta se ela pode passar a noite da casa dele. Yoshida pergunta por que deveria deixar, mas ela toca na Gotou. Ele fica sem saber o que falar. Ela diz que Gotou está na casa dele e ele fica mais perdido ainda. Ela fala que os dois estavam cochichando e ficou curiosa, e que ele saiu todo estranho do restaurante. E ela saiu da estação com ele, então acabou seguindo eles, e pede desculpa por isso. Mas sempre parece que ele está escondendo algo, e fica triste por isso. Na casa de Yoshida, Sayu pergunta para Gotou se ela gosta do Yoshida, falando que Yoshida ama ela,
Gotou fala que gosta dele, Sayu não acredita, mas ela fala que gosta desde que ele entrou na firma. Sayu fica feliz por isso e fala que vai apoiar ela. Mishima achava que Yoshida iria dormir com a Gotou e pergunta se ele ainda gosta dela. Ele fala que não conseguiu desistir dela. Ela fala que não tem sentido o que ele está fazendo, porque a mulher que ele ama está em sua casa. Ele admite que isso realmente é estranho. Ela pergunta qual é a prioridade dele e fala que se ele quiser mesmo namorar com a Gotou, teria que expulsar a Sayu, e fala que não é o tipo de pessoa que faria isso, mas pergunta se Yoshida confundiu amor com admiração, ou o que ele sente pela Sayu esteja virando amor. Ele nega isso, então ela fala que ele é bonzinho demais, e diz que ele não conseguiu o que quer de verdade, e pede desculpa por falar coisas que não devia, e vai embora. Quando Yoshida chega em casa, vê as duas se maquiando, Sayu pergunta como ela ficou. Yoshida fala que está bom, a deixando bravinha. As duas fazem uma piadinha com o protagonista. Enquanto Yoshida levava a waifu para casa, ficavam conversando sobre a Sayu. A waifu fala para ele não tentar nada com a Sayu, e para ele cuidar bem dela, e que está torcendo por ele, no trabalho e com a Sayu. No dia seguinte, Sayu está no seu novo trabalho, e encontra um cara que já dormiu. Sayu fica assustada, mas ele fica tentando puxar assunto, até que chega Azami e interrompe a conversa. Mas Yaguchi fala que conhece a Sayu e que ela já ficou na casa dele. Ela fala que ele se confundiu. Ele insiste que conhece ela, mas toma uma bicuda de Azami e ela manda ele ir embora. Azami diz que ela não precisa contar nada. Se ela não quiser falar, está tudo bem. Na saída do trabalho, Yaguchi não falou com ela no trabalho, mas estava esperando ela na saída e fala que os dois se conhecem muito bem e que ela continua fugindo. Sayu tenta ignorar ele, mas ele a segura e fala que quer ver onde ela está ficando. Sayu diz que não pode levar ninguém sem o que o dono deixa. Mas Yaguchi fala que quer pedir permissão. Yaguchi fala que se ela não levar, vai contar o que aconteceu entre eles, a deixando desesperada. Ele fala que só quer conversar e que também pode avisar o dono. Ao chegarem, ele fala que ela está dormindo com Yoshida, porque não existiria um homem que deixaria uma adolescente morar com ele por meses. E ele já começa a dar em cima dela, começa a segurar ela com força e toma um tapão. Mas ele não desiste, Sayu começa a chorar e pensa que se ele contar a Azami não será mais sua amiga, e que também causará problemas para Yoshida. Então desiste de resistir, até que chega Yoshida e vê aquela cena, e pergunta se aquele era o namorado dela. Ele pergunta se pode expulsá-lo, e a Sayu concorda. Yoshida taca ele pra fora, e pergunta o que ele estava fazendo. Ele fala que ficaram há uns meses, a deixando bravo. Yaguchi começa a falar um monte de merda, deixando Yoshida full puto. E ainda fala que os dois cometeram um crime. Yoshida fala que não pode obrigá-la a voltar para casa, e Yaguchi ri e pergunta se ele vai cuidar dela para sempre. Ele fala que não é o pai dela e não pode fazer nada. Yoshida diz que não vai ser um adulto que ensina coisas erradas. Yaguchi apenas desiste e vai embora, e fala que não vai se meter mais com a Sayu. Yoshida vai conversar com a Sayu e ela diz que dormiu com ele várias vezes. Mas quando ele foi começar, ficou com medo, e Yoshida a abraça e fala que fez o certo de recusá-lo, e quer que ela seja um adolescente normal e que se preocupe mais consigo mesma. Azami percebeu que a Sayu está meio pra baixo, e pergunta o que aconteceu, mas Sayu finge que não é nada, deixando Azami bolada. Então ela vai direto para Yaguchi. Ele fala que deu a ideia de fazer oba-oba na casa dela, mas ela recusou, deixando Azami brava, e ainda fala que tentou fazer algo depois que ela recusou, e toma um tapão na cara, e fala para ele se desculpar com a Sayu. Yaguchi pede perdão e a Sayu pergunta por que ele não falou sobre eles para Azami. Ele fala que já tinha dito que não ia contar se ela levasse para casa. Sayu diz que não vai perdoá-lo, mas não está brava. Na saída do trabalho, Sayu recebe uma mensagem de Yoshida, que vai ficar no trabalho. Azami decide passar a noite com ela e manda uma mensagem para Yoshida. Enquanto estão indo para casa, Sayu começa a falar sobre seu passado, mas mesmo depois de saber do passado de Sayu, Azami não se comportou. Começam a ter um laço de amizade muito mais forte. Quando Yoshida chega em casa, pede perdão por não proteger ela, mas Sayu diz que ele protegeu ela, e morando com ele, consegue pensar no futuro, e pede para ficar mais um tempo com ele. Essa review foi do episódio 4 até o 6, espero que tenha gostado. Vou trazer a próxima parte logo logo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.